Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim, na graça e na paz do nosso Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Caio, sou pastor aqui da Igreja Assembleia de Deus Belém. E nós vamos dar continuidade ao tema Avivamento Bíblico, que é o tema que nós temos proposto para os irmãos e temos disponibilizado tanto na página do nosso Facebook da Igreja Assembleia de Deus Belém, assim como também no YouTube. É só você digitar lá Instituto MBEC, Instituto MBEC, MBEC, e você vai ter acesso à nossa playlist. Dá para você assistir inclusive no conforto aí da tua casa, na tua televisão, caso você não queira usar um computador. Então a gente tem essas duas formas, na página da nossa igreja, né, Assembleia de Deus Belém, e também no YouTube, digitando Instituto MBEC. Um grande abraço e fiquem todos na paz do Senhor. Então, irmãos, dando continuidade no nosso tema, o avivamento bíblico, esta que é a lição de número 12, nós continuaremos falando a respeito da visão dos ministérios e das lideranças de Deus. Nós havíamos apresentado para os irmãos já algumas lições a respeito da organização do povo de Deus. Falamos a respeito do tabernáculo que Deus instrui Moisés para ser construído como forma de organização do ministério. Falamos também da divisão das tribos, dos grupos que foram formados ali a partir das tribos e o que é que isso representa hoje na igreja, né? Os trabalhos diferentes que nós temos dentro do ministério do corpo de Cristo para poder trabalhar para Cristo. E então nós vamos entrar agora num princípio que a gente também desenvolveu na lição anterior e nós vamos dar alguns exemplos para podermos recordar e também aprimorar o nosso entendimento acerca desta realidade. Então nós vamos falar acerca do princípio da representação. A gente explicou em detalhes ali na lição anterior, explicamos o que é que vem a ser a representação e nós temos aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, em Israel haviam 12 tribos e nós entendemos que a tribo de Levi era a tribo que representava Deus para as outras 11 tribos, ou seja, Deus através de Levi era representado e ministrava, né? E trazia a bênção de Deus através de Levi para as 11 tribos. Vimos também que em relação às nações, Israel representa Deus para todas as nações do mundo, né? Então Israel seria o centro da fé e Israel representaria, né, a constituição ali dos levitas dentro do tabernáculo, né, fazendo uma comparação, uma representação, e os gentios representariam os povos, as outras 11 tribos que estão em volta. Vimos também na estrutura da igreja que temos a questão do púlpito, né? O púlpito seria a representação de Deus, né? O pastor e os obreiros, e o povo está sendo referenciado como as 11 tribos. Seria então a continuação, né, do ministério, só que num ministério diferente. Então o púlpito é o ministério que a princípio seria o ministério de caráter levítico, e o povo seria um ministério também com uma autoridade diferente, e o povo estaria também sendo encaixado, né, na comparação, como se fosse as 11 tribos. E o último exemplo que nós podemos trazer aqui é a igreja, né? A igreja que foi fundada por Jesus a partir de Atos capítulo 2, ela é a representação de Deus para todas as nações da terra. Aí você vai dizer, não pastor, mas você não falou que é Israel? Então, mas a igreja está representando agora a Cristo, porque Israel não reconheceu o Messias. Então a igreja recebeu essa missão para representar Deus para todas as nações. Então é isso que a gente pode identificar dentro do princípio da representação. Vamos entrar agora, irmãos, em Atos capítulo 2, no versículo 11, e nós vamos agora nos aprofundar dentro desta questão de nacionalidade, de povos, para podermos perceber agora com mais detalhes dentro das Escrituras como é que Deus avalia nações que não são, a princípio, do povo de Israel. É isso que nós queremos trabalhar. Como é que Deus enxerga as outras nações
dentro do seu projeto celeste, do seu projeto santo, que não são, a princípio, pertencentes ao povo de Israel. Então eu tenho aqui no versículo 11, o versículo que diz o seguinte: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Então a gente vê que o versículo 11 ele mostra o último povo, a última constituição de nacionalidade que ele nos apresenta é os arábios. Quem são os arábios? Os arábios são os povos árabes. Então Deus colocou aqui no final da sua lista a representação dos povos árabes. Então nós vamos agora avaliar pelas escrituras como é que Deus vê, por exemplo, os povos árabes, né? Como é que eles se encaixam no plano celeste? É isso que nós vamos aprender a partir de agora, mas com bastante detalhes. Nós vamos nos aprofundar nos textos bíblicos para poder perceber, à luz das escrituras, o que é que Deus tem preparado para os povos que não são judeus, né? Para os povos que são, a princípio, gentios, e em específico nós vamos falar a respeito dos árabes, mas como que uma representação para as demais nações. Gênesis 16, o versículo é o número 1, diz o seguinte: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Continuação do versículo 2. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então, o que a gente percebe neste relato? A gente percebe que Agar era serva egípcia que estava sobre o domínio de Abrão e Sarai, e a gente vê, a partir do versículo 2, Sarai dizendo para Abrão que o Senhor havia impedido que ela desse luz a filhos. E aí o versículo 2 continua mostrando que Sarai pede para Abraão, ou para Abrão, né? Porque eu estou falando dele já no cumprimento da promessa, mas antes de Deus mudar seu nome era Abrão. Então Sarai pede para Abrão que ele emprestasse, né, o seu matrimônio para ter com Agar um caso, né? Seria uma relação que ela estaria em consenso a princípio, e então Abrão geraria através de Agar uma descendência para satisfazer o desejo de Sarai. É isso que mostra a continuação do versículo 2. E o versículo 2, no final dele, diz que Abrão anuiu, ou seja, Abrão concordou com o conselho de Sarai. A pergunta que nós queremos levantar inicialmente aqui, irmãos, é que no começo do versículo 2, a própria Sarai, ela afirma que Deus havia impedido ela de dar luz a filhos. E a pergunta que nós devemos meditar inicialmente aqui é: se ela está dizendo para Abrão que Deus está impedindo ela, é Deus que está impedindo, se Deus está impedindo ela de dar filhos, porque ainda não era o momento dela gerar, e ela está sendo impedida por Deus, por que é que ela vai buscar uma alternativa de fazer Abrão ter um caso com Agar, que era a sua serva? Por que é que ela tem essa ideia? A resposta é simples, porque ela não estava confiando verdadeiramente em Deus. Então, a gente tem que aprender, irmãos, que as nossas decisões, elas têm consequências, né? A gente vai ver que essa atitude de Sarai vai repercutir depois num problema para a família. Então, a gente tem que entender, a primeira coisa que temos que entender é que nós somos responsáveis pelos nossos atos. E aí, o versículo 2, no final dele, diz que Abrão concorda com o conselho de Sarai. E aqui vem uma outra pergunta, né? Que eu preciso trazer você para meditar junto comigo. Por que que ele concorda se ele ouve da própria mulher que Deus está impedindo ela de gerar? Por que que ele vai na onda de Sarai? Quer dizer, ela fala, ó, Deus está me impedindo, e aí Abrão ouve aquilo, e aí na hora de dar o voto dele, na hora de falar o que ele tinha que falar, ele é omisso e concorda com Sarai. Ele deveria ter brecado ela e falar, não, mulher, Deus ainda não abriu a porta, mas Deus vai abrir. E ele não faz isso. Ele pega e concorda. A Bíblia diz que ele anui, quer dizer, ele dá o seu sim para ela. E isso traz para nós que
No exemplo aqui, Abrão era o representante da família. Usando o princípio da representatividade, Abrão era o representante. Só que ele não tomou uma posição. E quem é que representou a família? Foi Sarai, não foi Abrão. E isso vai trazer um problema. Então a gente vê inicialmente um erro de um representante que Deus havia feito uma promessa, porque Deus tinha feito uma promessa para Abrão, e ele não se posiciona. Então a gente vê que quando uma pessoa é chamada para representar a Deus, mas ela não se posiciona, isso vai ter um custo, isso vai ter uma consequência negativa. Então é isso que a gente aprende a princípio. Aí eu coloquei uma figura aqui que traz para nós a representação de Deus numa escala pequena, na menor escala que Deus poderia colocar, que seria a representação da família. Então Moisés é representado por Abrão, que seria o pai, Arão é representada por Sarai, que seria a mãe, e os filhos que viriam seriam a representação do povo. Então a gente entende que Moisés, que é no caso aqui Abrão, que é o pai, ele é o representante da família. Sarai, no caso, era a representação de Arão. Por quê? Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então quer dizer, a mulher sábia, o tipo de Arão, o tipo da representação do sacerdócio, do serviço sagrado, é aquela que faz o tabernáculo, que no caso é a família, a casa da família, ser fluente, ser funcional. Então ela não estava fazendo seu papel e ela estava fazendo o papel de Abrão, porque ela estava tomando decisões e Abrão, que recebeu a autoridade de representar a família, estava deixando ela fazer isso e ainda concordou com ela. Então a gente vê que o menor modelo de representatividade é a própria família. Temos a figura de Moisés, o pai, temos a figura de Arão, a mãe, e temos a figura do povo, os filhos. Então você veja, a representatividade ela começa na própria família. Então ser representado por alguém não é um problema, porque a decisão final, a princípio, tem que ser do pai, né? Se os filhos quiserem fazer uma coisa e o pai não quiser, o pai vai ter autoridade para brecar os filhos e para brecar, inclusive, no caso, a mãe, né? Porque ele é a autoridade máxima que Deus instituiu. Então ele representa a família como autoridade maior. É o tipo de Moisés, como eu falei. Eu estou esmiuçando isso para vocês, irmãos, por dois motivos. Para você ver que a representatividade realmente é aplicada em tudo. Você está vendo aí que a representatividade é um princípio natural, como a gente ministrou na outra lição, e também espiritual. É um princípio geral para tudo. E também a gente vai confirmar que a família é uma instituição divina a partir de Gênesis capítulo 16, versículo 3. Diz o seguinte: então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão. Olha ela fazendo o papel de Abrão. Ela está dando para Abrão, né? Ela está fazendo a parte da concessão. Deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Então a gente vê que Abrão estava sendo omisso, não estava assumindo a sua representação, a sua representatividade, e a Bíblia diz que ele havia habitado por 10 anos na terra de Canaã. Em outras palavras, Abrão era alguém experiente. Então o fato dele errar aqui não foi por um outro motivo, ou não foi por inexperiência, ele era experiente. Por isso que a Bíblia dá esse detalhe, que ele havia habitado por 10 anos na terra de Canaã. Só que ele estava fazendo isso justamente porque estava sendo omisso, né? Porque não estava assumindo o seu papel. Então é isso que a Bíblia está mostrando inicialmente. Versículo 4 diz assim: ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Então aqui no versículo 4 a gente começa a ver o problema que isso começa a gerar, né? Agar acaba de conceber, ela já começa a desprezar Sarai. Então ela já começa a trazer problema por causa da omissão de Abrão, né? Porque Sarai induziu ele, falou para ele, mas ele podia usar a autoridade dele de marido e ter dito: não vai fazer assim, não vamos fazer dessa forma, porque Deus havia nos prometido e ele há de cumprir. Mas ele não faz isso, ele se omite. Então olha o problema aparecendo aqui no versículo 4. O desprezo já começa a se refletir sobre Sarai. Versículo 5 diz assim: disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Né? Então ela começa a dizer para Abrão
que a afronta que estava vindo sobre ela deveria ser colocada sobre ele. Mas espera aí, quem é que veio com a ideia? Quem é que surgiu com esse pensamento de fazer com que Abrão se deitasse com Agar? Foi ela mesma. Então, na hora que o problema aparece, ela começa agora a jogar a responsabilidade para cima de Abrão. Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Então, a gente vê que as pessoas que tomam posições fora do seu lugar, depois, muitas das vezes, não são capazes de arcar com as consequências. Então, ela começa a ser desprezada e agora começa a dizer, ó, Abrão, a culpa é tua. Quando, na verdade, a culpa era dos dois, né? A culpa era dela primeira porque começou com essa proposta, mas a culpa também era de Abrão porque não se posicionou. Continuação do versículo 5. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Então ela diz para Abrão de novo a respeito do desprezo, e ela fala que o Senhor seria o juiz, né? Então ela coloca isso para Abrão. Então Abrão está tomando, entre aspas, uma lição de moral, justamente porque não se posicionou. Então a gente vê ela não sendo honesta, no sentido de não assumir o seu erro, e a gente também vê Abrão passando por um problema, e Sarai também passando por desprezo, porque ambos estavam fora daquilo que Deus queria, né? Eles estavam produzindo uma situação que não era para ser produzida. Então, a representatividade, irmãos, ela, como eu disse, né, estou sentindo de mastigar, ela traz responsabilidade. A gente tem que entender isso, né? Não é só ter autoridade, é ter também responsabilidade. Versículo de número 6 diz o seguinte: respondeu Abrão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Então Sarai agora, como ela tinha criado a situação, Abraão fala para ela, ó, faz o que você achar melhor. E aí ela vai e humilha Agar, e Agar então vai embora, Agar foge, né, por causa da humilhação que ela começa a sofrer. Então todo um problemático que está surgindo, porque a questão, como eu falei, da representatividade que não estava sendo bem colocada, bem usada. Versículo 7 diz o seguinte: tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Versículo 8, a continuação dele. Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Então algumas coisas que nós podemos destacar aqui. Vamos meditar a respeito da identidade, do agir de Deus sobre esta escrava, sobre esta serva que estava fugitiva por causa da humilhação que havia sofrido. No versículo 7, a gente vê que o anjo acha ela. Note o detalhe, a Bíblia diz, tendo-a achado o anjo do Senhor. Então a gente começa a perceber que Deus começa a intervir. Deus começa a agir em benefício da serva Agar. E a pergunta que nós devemos nos fazer é, por que o anjo faz isso? Por que o anjo vai atrás de uma pessoa que, naquele tempo, com certeza, haviam vários tipos de servo, né? Haviam vários trabalhadores ali, eu creio, para Abrão. Mas por que a Bíblia mostra que o anjo do Senhor, ele vai, né, e acha ela, ou seja, ele procurou por ela, né, no sentido de buscou por ela, e ele encontra ela junto à fonte de água no deserto, que também é uma coisa que não é natural, não é fácil, né, não é uma coisa que a princípio a gente possa entender como algo tão simples, mas a impressão que dá é que o anjo não só acha, como o anjo provê algo para ela, né? E o anjo pergunta para ela no versículo 8, né? Para onde você vai e de onde você vem? E aí, no versículo 8 mesmo, vem a resposta. Ela diz, fujo de Sarai, minha senhora. E aí o anjo diz para ela, volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. O que a gente tem aqui? Algo para compreender. A gente entende que se o anjo do Senhor fala para ela voltar e se humilhar às mãos de Sara, ou Sarai, né? A gente entende que o anjo está reconhecendo a autoridade de Sarai.
Ou seja, o anjo está reconhecendo a autoridade do trabalho que Sarai fazia dentro da casa de Abrão. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que o anjo fala, humilha-te sob suas mãos. O anjo não fala para ela se humilhar aos pés de Sarai, né? Se humilhar aos pés é se humilhar aos pés de Jesus, que aí está falando da autoridade, né? Da autoridade do Senhor como o Senhor da igreja, como o Senhor das nossas vidas. Mas o anjo fala para ela, vai lá e te humilha sobre as suas mãos. A gente não falou que tem um texto aí que fala que a mulher sábia edifica sua casa? O que a gente faz para edificar a casa? O que a mulher faz para edificar a casa? Ela usa as mãos. Então a Sarai aqui realmente tinha autoridade, mas é um tipo de autoridade realmente reconhecida como uma autoridade associada a Arão, porque ela tinha a condição de trabalhar dentro da casa, que é a representação do tabernáculo da família. Então ela trabalhava com as suas mãos, a autoridade de fazer, que é o que Arão fazia dentro do tabernáculo. Então a gente vê que o anjo reconhece essa autoridade e o anjo fala para Agar, vai lá e te humilha sobre as suas mãos, quer dizer, fica na dependência do que ela vai te dizer e o que ela vai fazer dentro da casa de Abrão, porque lá na casa de Abrão, que seria o tabernáculo da família, é ela que, como Arão, tem autoridade para dizer para você o que pode e o que não pode ser feito. No versículo 10 de Gênesis 16, a gente vai começar agora a identificar algumas coisas interessantíssimas. A gente vai começar a perceber como é que Deus observa o povo que não é judeu. A visão que você vai começar a aprender agora, né? Eu falei na ministração anterior sobre quebra de paradigmas, e lá a gente já começou a quebrar os paradigmas, vimos as nações participando na inauguração da igreja, mas é a partir desse versículo 10 que nós vamos começar a entender como é que Deus enxerga as nações no seu projeto perfeito. Como é que Deus enxerga os povos no seu plano celeste. Então o versículo 10 vai ser uma quebra de paradigma e vai ser uma sucessão de revelações a partir deste versículo 10. Então eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção no que o Senhor vai mostrar agora. Diz assim, disse-lhe mais o anjo tinha mais recado para trazer da parte de Deus, né? O anjo tinha mais coisa para informar. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Então aqui, irmãos, presta bem atenção neste versículo, porque neste versículo o Senhor, através do anjo, está prometendo a multiplicação sobremodo da descendência que viria a partir da escrava, a partir de Agar. E essa descendência seria tão grande, tão grande, tão grande, que ela, por numerosa, não poderia ser contada. O que a gente pode enxergar aqui? Primeiro, a gente pode enxergar que a descendência de Agar seria Ismael. Nós vamos confirmar isso nos versículos seguintes. E Ismael é aquele que dá origem aos povos árabes. Então significa aqui, para nós, que Deus está mostrando que a quantidade e a diversidade, né, dos povos árabes, a grande constituição das nações árabes, não é um acidente, não é um evento que, vamos dizer assim, foi colocado por acaso. O Senhor, através do seu anjo, está dizendo que a quantidade inumerável de árabes que iriam vir a existir eram, na verdade, vontade de Deus. Entenda o que Deus está mostrando. A quantidade dos povos árabes que viriam a existir era, na verdade, um plano de Deus. Aí você vai dizer, não, pastor, mas peraí, você acabou de falar que Sarai começou com erro. Ela induz Abrão a fazer o que não devia fazer. Verdade. Ela faz Abrão cometer um erro. Só que não é porque Abrão comete um erro e Ismael vai nascer que Ismael vai ser penalizado pelo erro dos seus pais. Então quer dizer, Abrão fez o seu erro. Só que agora Deus está pegando
a princípio uma situação que não era a princípio o plano original, e Deus está abençoando todos os povos árabes, porque aquilo que eles fizeram, que os seus pais fizeram de errado, Deus estava convertendo um erro, né, a descendência que viria a partir desse erro, numa fonte de bênção, numa fonte de Deus poder trazer o benefício da sua graça, do seu reino, sobre aqueles povos. Então veja, é uma constituição, né, que viria a existir por projeto de Deus. Talvez nunca ninguém falou isso para você. Eu mesmo me surpreendi com as escrituras quando eu comecei a ter essas revelações, irmãos. A Bíblia está mostrando que o Senhor é o responsável pela multiplicação muito numerosa de todos os povos árabes. Então Deus está mostrando que Deus abençoou propositalmente os árabes e multiplicou sobremodo a sua descendência. Por quê? Porque Deus queria incluir os povos árabes na promessa de Abrão. A promessa de Abrão, quando Deus fala com ele em Gênesis 12, vou deixar até para vocês pesquisar, Deus olha para Abrão e fala: olha para os céus, Abrão, e conta as estrelas, se é que podes contar. Então Deus falou para ele: olha, tua descendência vai ser tão numerosa que você não vai conseguir contar. Você vai ter uma descendência tão grande, tão grande, tão grande, que você não vai poder contar, Abrão. E aí depois Deus fala da areia, né? Conta também os grãos de areia, tu também não vai conseguir contar. Então Deus fala isso para Abrão. E nessa promessa que Deus fala para Abrão, você está enxergando pelo versículo 10 aqui, estou dando ênfase para você entender, que os povos árabes já estavam incluídos nesta promessa. Note o detalhe. Porque no final diz, por numerosa não será contada. Que é isso que Deus está falando no versículo 10 de Gênesis 16? Deus está falando que os povos árabes faziam parte do plano original que Deus tinha dado para Abrão. Aí você vai dizer, não, pastor, mas de novo, Sarai e Abrão cometeram um erro. Sim, mas Deus está convertendo o erro e está incluindo a descendência que virá no seu plano, na sua promessa, porque Deus estava transformando aquilo que foi errado numa bênção. Então eu coloquei um número aqui do lado direito para a gente anotar todas as vezes que Deus vai abençoar os povos árabes. Talvez você nunca ouviu isso, irmão. Talvez você nunca ouviu falar desta realidade. Eu estou frisando isso para você por isso. Isso aqui é uma bomba de revelação. Deus abençoou os povos árabes porque Ele quis. E está abençoado, porque o que ele abençoa está abençoado. Então ele quis trazer esta bênção. Aí você vai dizer para mim, pastor, mas por que você está dando tanta ênfase nos árabes? Porque os árabes são parentes próximos dos judeus. Eles têm a mesma filiação por parte de pai. Então Deus está usando os árabes para representar todas as outras nações, né? Para representar todos os outros povos, para representar todas as outras etnias. É por isso que eu estou dando ênfase nos árabes. Primeiro, porque a bênção está sendo declarada a respeito deles, já anotei aqui uma vez, e porque também eles estão, no princípio da representatividade, representando os demais povos. É isso que Deus está mostrando. Continuando, no versículo 11, o Senhor vai nos mostrar mais detalhes. Ele diz assim, disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael. Olha o nome de Ismael aparecendo aqui. Porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Então aqui o Senhor parava o meu pensamento para me revelar o seguinte. Quando o anjo fala, e o anjo vem com o recado de Deus, quando o anjo fala para ela que ela concebeste no passado, e depois ele fala, e darás à luz um filho no tempo futuro, Deus estava querendo mostrar algo muito interessante. Porque quando o anjo do Senhor, que no caso foi Gabriel, fala com Maria, o que ele faz? Ele diz assim, ó, conceberás, ele põe o verbo no futuro, e ele diz, e darás à luz um filho. Então os dois verbos estão no futuro. Mas no caso do versículo 11 de Gênesis 16, ele diz assim, ó, concebeste. Então quer dizer que Agar já tinha produzido, Agar já tinha gerado Ismael, né? Agar já tinha concebido. E aí ele completa, e darás à luz um filho.
Então o que Deus me trazia aqui? Deus bota a concepção no passado e o darás à luz um filho no futuro para mostrar que a concepção do ponto de vista natural, né, já estava, vamos dizer assim, já estava como algo que já tinha acontecido, né, a concepção natural da coisa. Mas quando Deus coloca o verbo darás à luz um filho no futuro e meio que contrasta, né, com o verbo no passado, Deus está querendo dizer assim, Ismael vai vir, né? Ismael será gerado e ele vai ser gerado para brilhar. Porque se darás à luz um filho, quando eu leio hoje, o verbo ainda está no futuro. Então Deus está dizendo que o Ismael, ou seja, o gerado a partir do relacionamento de Abrão com Agar, ele veio ao mundo para brilhar. Ele não veio ao mundo só para existir. Por quê? Porque Deus tinha propósito. Como a gente leu no versículo 10, é Ele quem quis multiplicar essa descendência. Então a gente vê Deus abençoando os árabes de novo. A gente vê Deus querendo produzir os povos árabes, veja só. E ainda mais, Deus disse, olha, esse povo vai brilhar, esse povo vai ter coisas boas que vão ser destaque. Né? O que é luz é aquilo que aparece, né? Aquilo que a princípio chama atenção. Então a gente vê que Deus está abençoando os povos árabes de novo. E como é que a gente comprova que isso é plano de Deus e é verdadeiramente mais uma confirmação da segunda bênção dos povos árabes? A gente vê porque diz assim, ó, a quem chamarás Ismael? Porque ele não diz para Agar, você dá um nome para ele. Ele não dá essa competência para Agar. Ele está fazendo o que ele fez com Maria. E chamarás pelo nome de Jesus, né? Porque quando o projeto do nascimento de Jesus veio, o Senhor já tinha definido o nome de Jesus, por quê? Porque era projeto dele. Aqui em Gênesis 16:11 ocorre o mesmo, porque ele diz assim, a quem chamarás Ismael? Então ele está dizendo para Agar, você não vai dar nome para ele, porque ele já tem nome. E quem deu o nome para ele fui eu, o Senhor. Então a gente entende que Ismael, ele tem o projeto, ele veio já pronto da parte de Deus. Pastor, tem algum detalhe que nós podemos perceber isso? Tem, porque o nome Israel termina com El. Se você parar para pensar, El tem a ver com Deus, né? Israel termina com El. Só que Ismael também termina com El. Por quê? Porque o mesmo El, o mesmo Deus, estava projetando Israel, mas o mesmo Deus estava projetando Ismael também. Olha que maravilhoso, irmãos. Então a gente vê o cuidado de Deus dizendo que ele vai brilhar, e o cuidado de dizer para Agar que, Agar, não põe nome não, porque eu já dei nome, já até dei nome para ele. Olha que maravilhoso, irmãos. Então eu registrei aqui como o segundo momento em que Deus abençoa os povos árabes. Versículo 12, nós vamos ver algo interessante, mas que precisa de revelação de Deus para nós entender. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então, neste versículo, irmãos, num primeiro momento, eu imaginei que este versículo estaria falando de alguma coisa que não fosse abençoadora em relação aos povos árabes. Mas o Senhor havia me mostrado, e eu quero trazer aqui para vocês, que Deus diz o seguinte, ele será entre os homens, então Deus está querendo mostrar que a característica que Deus vai ressaltar é entre os homens, não é para Deus, tá? Não é em relação a Deus, mas ele será entre os homens. Aí o Senhor diz assim, como um jumento selvagem. Aí eu perguntei para Deus, mas o que vem a ser isso? Aí o Senhor falou para mim, olha, Ismael veio da minha vontade, Ismael foi abençoado, melhor dizendo, pela minha vontade, né? Porque ele veio pela vontade de Abrão e Sarai, mas ele foi abençoado por mim, ele foi projeto meu, porque eu converti o erro de Abrão numa bênção, e mais, Deus falou para mim assim, e eu vou dar uma autoridade para os árabes, ou para os povos árabes, que eles não serão facilmente dominados. Por isso que Deus diz que ele será entre os homens, não é para Deus, é entre os homens como um jumento selvagem, ou seja, um animal que você não pode domar com facilidade. Então Deus estava dizendo assim, não vou deixar Ismael e a sua descendência ser desmerecido pelos demais. Eu vou dar para eles uma autoridade em que não vai ser qualquer um que vai conseguir ter autoridade para subjugar Ismael e a sua descendência. Então Deus estava abençoando de novo.
Aí você vai dizer, pastor, mas como é que pode ser a referência jumento selvagem um sinônimo de bênção? Aí o Senhor trazia para mim que quando Jesus vai para a cruz, Jesus é referenciado como um cordeiro. Jesus é referenciado também por um animal. E nem por isso Jesus foi desmerecido. Nem por isso Jesus foi diminuído. Ele se diminuiu no sentido de descer, né? De descer do céu para a terra, mas no sentido da sua integridade, do seu caráter, não foi tocado no seu caráter. Ele continuou sendo Jesus na cruz, fora da cruz, em qualquer lugar. Tanto que a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se ele foi chamado de Cordeiro de Deus por João Batista, né, em João 1,29, então significa que Jesus, tendo a atribuição do animal cordeiro, não é algo pejorativo, não é algo que traz algo negativo para Jesus. E a referência jumento selvagem também pode ser percebida como algo positivo, porque quando Jesus entra em Jerusalém para ser aclamado pelo seu povo, né, para ser aclamado pelo povo de Israel, a Bíblia diz que Jesus entra em Israel, né, para ser aclamado como bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ele é aclamado em cima de uma jumentinha que não havia sido montada por ninguém. Olha aí. Então era uma jumentinha selvagem, porque a princípio não havia sido domada, não havia sido montada por ninguém. Então a gente entende que Jesus entra em Jerusalém para receber a adoração, para ser glorificado. Veja só, ele está sendo glorificado em Israel, mas ele está sendo glorificado em cima de uma jumentinha. Então quer dizer que ele usa a jumentinha para brilhar junto com ele naquele cenário, porque toda a atenção estava sendo voltada para Jesus. E a jumentinha estava junto de Jesus. Então a jumentinha estava sendo o quê? Alvo dos olhares. Então a gente não viu ali que e darás à luz de um filho? Olha, você vai brilhar, né? Deus falando para a descendência de Ismael, olha, ele vai brilhar. E a jumentinha não brilha junto com Jesus? Né? Jesus não é adorado através da jumentinha, porque a jumentinha serve para ele caminhar ali, né, na passarela de Jerusalém. Então a gente vê que a determinação de comparar o povo com o animal não está desmerecendo, ao contrário, está honrando. Nós somos chamados, nós cristãos, nós somos chamados de ovelhas. E quando alguém me chama de ovelha, eu fico satisfeito, eu fico feliz. Porque ovelha é o que é? A fêmea do cordeiro. Jesus é o cordeiro, foi cordeiro, e eu sou a ovelha. Nós somos a ovelha. Então, associar com o animal, nós não estamos aqui trazendo nenhum desmérito, nenhuma coisa pejorativa. Pastor, mas eu quero mais uma prova. O Espírito Santo não desce no batismo de Jesus através da forma corpórea de uma pomba? Não é isso que a gente vê no relato dos evangelhos? O Espírito Santo não desce como pomba? Então, e o Espírito Santo está sendo associado também a outro animal. Então a gente vê que isso não é, né, algo que desmerece. É só para trazer característica. No caso da pomba, é porque a pomba é um animal que não tem fel. Então o Espírito Santo não tem nada que não seja bom, né? Não tem amargor, que o fel é aquilo que é amargo. Então a pomba é um tipo de animal que não tem fel. Então a característica do animal é só um símbolo para referenciar o que Deus quer mostrar. Então eu dei vários exemplos aqui: cordeiro, ovelha, pomba e agora a jumentinha. Então a gente entende várias referências para entender que os povos árabes não seriam facilmente dominados e que eles estariam sendo instrumento, inclusive, para Jesus ser glorificado. Por isso que Jesus pega uma jumentinha, não pega um jumento adulto, porque ela é uma jumentinha que a princípio estava começando, né, a se desenvolver. É o que está acontecendo com o povo dos árabes, né, que estão começando a existir através de Ismael, ou vão vir a existir através de Ismael. Aí ele diz o seguinte: a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Então vai haver um embate, vai haver uma guerra, né, vai haver uma contrariedade aí. E aí ele diz: e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Aí eu perguntei para o Senhor, como é que a gente entende isso? Aí o Senhor me mostrava. Se nós pegarmos aqui na figura da organização do povo de Deus, se nós colocarmos que Israel, onde Jesus foi glorificado ali, né, em cima da jumentinha, representa Levi, representa o tabernáculo, as outras 11 tribos que estão em volta representam a defesa do tabernáculo. Porque quem é que lutava por Israel?
Levi não podia lutar, Levi não pegava em espada. Então quem é que pegava na espada para defender o povo de Deus e para defender inclusive o tabernáculo? Eram as outras 11 tribos. Então significa que as outras 11 tribos, elas tinham a atribuição de guerreiras. Eram tribos de guerra. Então Levi cuidava exclusivamente do sacerdócio e as outras 11 tribos guerreavam para defender o centro da fé, que no caso era Israel. Então, quando Deus traz este versículo, que a mão dele será contra todos e a mão de todos contra ele, é porque se a gente enxergar os povos árabes como sendo uma das tribos, é uma representação, você já entendeu que representação é princípio de Deus, não tem como fugir. Se nós enxergarmos os povos árabes como uma das tribos, então eles estariam a serviço de Deus para proteger o tabernáculo. É isso que Deus queria que os povos árabes fizessem. Eles estariam a serviço de Deus, como uma das 11 tribos, para serem guerreiros. É por isso que aqui diz, a sua mão será contra todos os inimigos, e a mão de todos contra ele. Os inimigos que vinham contra Israel, Israel tinha que pelejar contra os seus inimigos. E aí, para confirmar isso, ele diz, e habitará fronteiro a todos os teus irmãos. Se os povos árabes representam uma das tribos, ele não vai ser fronteiro às 10 tribos que estão à sua volta? Vai ser fronteiro. Então é o que está confirmando o final do versículo 12. Então a gente percebe mais uma vez que os povos árabes não só foram incluídos no projeto, mas eles seriam guerreiros fortes. O que é o guerreiro forte? O jumento selvagem. Não dá para dominar. São guerreiros, são pessoas aguerridas. Então era isso que Deus projetava para os povos árabes. Perceba só. E é isso que Deus nos trazia. Então eu anotei aqui a terceira vez que Deus fala algo sobre os árabes como algo poderoso, como algo benéfico, como algo positivo. E que mais uma vez faz parte, né, a gente pode enxergar que realmente faz parte do plano de Deus. Então a gente entende que os povos árabes deveriam estar em volta do tabernáculo, né? No tabernáculo seria Israel, a princípio, e os povos árabes deveriam estar defendendo os judeus. Aí você vai dizer, não pastor, mas eles estão fazendo o contrário. Nós vamos entender por que isso está acontecendo. Mas, a princípio, você veja que Deus inclui os povos árabes no projeto celeste. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. A gente está entendendo que Deus não excluiu ninguém. E isso é maravilhoso aos nossos olhos. Eu creio que os irmãos estão compreendendo que o amor de Deus, irmãos, pelas nações, pelos povos, pelas criaturas que Ele fez, vai muito além das 4 paredes e da caixinha aonde a religião habita. Então, Deus está mostrando para nós que nós precisamos ser totalmente transformados para que possamos cumprir o verdadeiro sentido do Evangelho. É claro, né, irmão? Se a pessoa também não quer, aí a gente tem que deixar cada um também tomar decisão. Mas o Senhor está mostrando que verdadeiramente, pelo menos para mim, o Senhor está mostrando que nós precisamos expandir muito a condição da nossa visão em relação aos povos. Porque é assim, a gente vem do mundo de uma forma que a cultura que é um pouco diferente da nossa, a gente rejeita, né? E a gente pega alguns prenúncios para poder rejeitar algumas pessoas ou algumas situações ou algumas nações também, porque a gente não entendeu que Deus ama justamente por serem diferentes, né? Por serem assim como Deus permitiu que elas fossem. Então, é maravilhoso, o amor de Deus é maravilhoso. Para mim, pelo menos, isso é um agente transformador, né? Que a gente a cada dia vai sendo transformado pela palavra de uma forma muito linda. Nós vamos agora ver, irmãos, dentro da palavra, por que é que Deus não pode, por exemplo, usar as nações, né, que estão em guerra para poder administrarem o tabernáculo. Nós vamos ver aqui, a partir de 1 Reis, capítulo 5, versículo 3, Deus falando acerca do seu servo Davi, que desejou fazer um templo no lugar do tabernáculo, né? Porque o tabernáculo era móvel, era de tenda, era montado e desmontado. E Davi falou, vou fazer uma casa mais bonita para o meu Deus, vou fazer uma casa mais completa, uma casa toda luxuosa, né?
Então Davi teve esse desejo, e Davi foi um grande rei, na verdade foi o maior rei de Israel, né, reconhecido até pelos judeus. E aí a Bíblia vai mostrar o que aconteceu quando ele pede para Deus que ele queria fazer esta casa, ou seja, ele queria fazer algo para a representação do tabernáculo. Versículo 3 diz: Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor. Tá vendo? Davi não pôde edificar uma casa para o seu Deus. Aí ele diz: por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor lhes pôs debaixo dos pés. Então você vê, Davi, ele não tinha nenhuma coisa que o Senhor, assim, a princípio, tinha contra ele. Não é uma questão de aprovação no sentido de conduta. É isso que Deus está trazendo aqui. Davi era um grande servo do Senhor. Inclusive, Davi é referenciado na Bíblia como um modelo de rei. Toda vez que Deus levantava algum rei, ou permitia que algum rei chegasse ao governo, ele falava assim: faça como Davi, meu servo. Então Davi era tipo de uma referência. Só que Davi sendo tudo isso, Davi sendo tão grande na presença de Deus, né, um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia fala, o versículo 3 deixa claro que ele não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor. Por quê? Porque ele estava metido nas guerras, né, ele estava fazendo o papel de guerreiro, então ele estava sendo reconhecido por Deus como o símbolo das 11 tribos. Ele não poderia, por exemplo, ser o que Levi foi. Ele não poderia ser, por exemplo, alguém que estivesse trabalhando internamente para cuidar do tabernáculo. Ele não poderia construir o templo que iria substituir o tabernáculo. Por quê? Porque ele era um guerreiro. Então não é questão de aprovação, estou sentindo de falar isso. Não é questão de ser ruim ou bom. Davi era ótimo. Davi só errou, a Bíblia fala lá no caso de Urias o Heteu. Mas no resto, Davi foi um grande exemplo de guerreiro, de servo, de homem temente a Deus. Derrubou o gigante, enfim, tem uma história maravilhosa com Deus. Mas com todo esse histórico, ele não pôde edificar. Olha o que diz o versículo 3. Não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus. E o motivo disso é por causa das guerras. Botei até aí na cor vermelha para ajudar os irmãos a compreender. Então a gente vê que o caso dos povos árabes e também das outras nações, inicialmente não poderem ser o que Israel é porque eles estavam sendo alistados, eles estavam sendo convocados por Deus no seu plano para fazer outro papel. E aí, quando ele faz aquele papel, ele se encaixa na posição, por exemplo, de Davi. E aí, se eles quiserem voltar e agora fazer um papel de ser a cuidar do tabernáculo, eles não estariam, vamos dizer assim, aptos para isso, mas eles teriam uma outra função. Então é maravilhoso perceber isso, irmãos. A Escritura nos esclarece. Por que pode, por que não pode? Porque a posição, ela tem uma determinada implicação e os guerreiros não podem se meter, a princípio, como o tabernáculo. Estou falando na lei ainda, lá no Velho Testamento. Claro que no Novo Testamento Deus abriu a porta, como a gente viu na lição passada, e Deus trouxe todos aqueles que eram comuns. Aí Deus trouxe esses comuns, que inclusive também eram guerreiros, aí Deus trouxe eles para poderem agora fazer o papel de Levi. Eu estou falando na referência da velha aliança. Então a gente vê que Davi não pôde, por isso que os povos árabes inicialmente também não puderam, por isso que nenhuma nação pôde. Só Israel pôde, porque Israel foi convocado por Deus especialmente para isso. Aonde está a confirmação disso para mostrar que não foi Davi quem construiu? 2 Samuel 7, no versículo 12, diz o seguinte: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti. Quem é esse descendente? Salomão. E estabelecerei o seu reino. Então aqui está provado que Deus iria suscitar um descendente a Davi, para que esse descendente fizesse o que Davi desejou fazer. No versículo 13 de 2 Samuel 7 diz assim, completando, né, a afirmação de que o descendente de Davi seria o construtor do templo aonde o Senhor iria habitar. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então fica claro que Deus não permitiu os povos árabes, assim como Deus não permitiu Davi, e Deus ama tanto os povos árabes também como também amou Davi. Isso já está sendo confirmado, né, até pelas bênçãos aí que estão sendo registradas, já registramos 3,
acerca dos povos árabes. Versículo 23 de 2 Samuel 7 diz o seguinte: quem há como teu povo? Deus agora vai fazer uma afirmação sobre Israel. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer ao teu povo estas grandes e tremendas coisas, para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses. Então, o que Deus me trouxe aqui para nós meditar? Peraí, pastor, você está falando aí que Deus incluiu as nações, que Deus ama muito os povos árabes, verdade, tudo verdade. Mas agora Deus vem e fala que Israel é gente única na terra. Só que agora, irmão, agora, nesse ponto da revelação que nós estamos, você tem como entender o que é que Deus quis dizer. Quando Deus separa Levi para cuidar do tabernáculo, você pode dizer que Levi é o único na terra para esta função. Levi, lá na Velha Aliança, estou usando Levi como exemplo, é o único na terra que tinha atribuições sacerdotais. Então a gente entende que quando Deus compara Israel como gente única na terra, é porque Deus está dizendo assim, não é que eu não amo as outras, é que eu separei Israel para me representar. Eu separei Israel para cuidar do sacerdócio. Eu separei Israel para ser o centro da fé, o tipo da tribo de Levi. Então é nesse sentido que ele é único. É no sentido de ter o ofício de cuidar das coisas do Senhor, no sentido do cuidado espiritual. Porém, o fato de eu ser único na minha categoria não quer dizer que Deus não tem outras categorias. São as outras 11 tribos. Então a gente entende que quando Deus diz que Israel é o povo dele, Deus está dizendo assim, eu elegi uma nação para me representar diante das outras nações. Se Deus tivesse elegido, por exemplo, a Escócia para representar todas as outras nações, nós teríamos que saber que os escoceses seriam uma gente única na terra. Por quê? Porque eles seriam a capital da fé. Se Deus tivesse escolhido o Paraguai para fazer esta função, para ser a gente única na terra, o Paraguai seria a representação de Deus na terra. E aqui vale a gente ressaltar, e você medite comigo nessa verdade, vale ressaltar que dentre todas as nações, Deus teria que de fato escolher alguém. No meio do seu povo, ele não escolhe Levi? Escolhe. Então, no meio da humanidade, ele teria que escolher uma nação para poder iniciar o projeto para representá-lo. Assim como a representação exige que um represente vários, então Deus teria que escolher alguém. Aí eu dei o exemplo do Paraguai, dei o exemplo da Escócia, dizer que Deus escolhesse a Finlândia, a mesma coisa. Se Deus escolhesse a Espanha, a mesma coisa, e assim sucessivamente. Então, qualquer nação que Deus escolhesse, as demais ficariam sendo representadas através desta nação. E no caso, Deus escolhe, por sua vontade, ele elege Abraão, que no caso era Abrão primeiro, e através de Abrão, ele elege o povo de Israel. E então, quando Deus elege o povo de Israel, se torna o quê? Uma eleição única, um povo único para o Deus único. Só que, para representar o tabernáculo, Israel já está escolhido. Agora Deus vai e começa a nos mostrar, e tem nos mostrado com profundidade, que ele escolheu as outras nações também para serem únicas em outras atribuições. É isso que é maravilhoso perceber. Percebe? Essa exclusividade que ele dá para Israel, não é porque Israel é melhor, é porque ele tinha que escolher alguém. Ele tinha que escolher dentre as 192 aí que nós temos hoje, né? Claro que isso foi mudado durante os anos, mas estou usando como exemplo, né? Então, ele teria que escolher dentre as 192, ele teria que escolher uma delas. Assim como ele escolheu dentre 12 tribos, ele escolheu uma tribo. Ele teria que escolher alguém para representar. Você viu que representação entra até na política aí, você viu aí, já falei bastante sobre isso. Então ele escolhe Israel. Agora, depois que ele escolheu Israel como representante do centro da fé, por isso Jesus também era judeu, né, do meio dos judeus, mas isso não quer dizer que Jesus veio só para os judeus e ficaria somente falando a verdade de Deus para os judeus. Entende isso? Então, a atribuição única
inicial refere-se a Levi, para nós conseguirmos. A referenciação das outras 11 tribos referem-se a todas as outras nações, que, sem a participação das outras nações, como é que Israel seria defendido? Para agora. Então você vê que um depende do outro. É como eu dei a representação, né, na igreja do púlpito e do povo. Tira todo o povo, faz com que o povo vá embora. O pastor vai pregar para quem? O obreiro vai pregar para quem? Então você vê que o povo, apesar de, a princípio, estar numa condição inferior de autoridade, mas o povo completa aquilo que falta no pastor e nos obreiros. Então há um compromisso entre o pastor e a igreja, há um compromisso entre Levi e as outras 11 tribos, há um compromisso entre a igreja, que é o que está fazendo, a princípio, a representação de Deus para todos os planetas, porque Israel não prega por todos os planetas, mas Jesus mandou a igreja pregar para todas as nações. Então a igreja de Cristo está representando Deus para todas as nações. Porém, a igreja está falando de Cristo, ou está incumbida de falar de Cristo para todas as nações, mas as nações, quando se convertem, dependendo da escolha de Deus, Deus levanta alguns lá no meio das nações para também ser igreja, para também serem pastores, para também serem obreiros. Então eu creio que eu consegui explicar por que esse versículo de exclusividade, que a princípio parece um pouco assim restritivo, na verdade é um versículo que está explicando a escolha de Deus num primeiro momento, mas não está tirando a escolha de Deus a respeito das demais nações, como já temos aprendido. No final do versículo 23, a gente vê por que é que as nações guerreavam contra Israel, ou melhor, por que é que Israel guerreava contra as nações. Israel, a princípio, é um povo pacífico, né? Falando do ponto de vista daquilo que Deus tinha dado, né? Abraão pisou, Deus falou para ele, ó, eu vou fazer você voltar para essa terra e eu vou te dar ela em possessão. Então, quando Israel foi para o Egito, quando Israel foi aprisionado ou se distanciou daquela terra, aquela terra já era de pertencimento, porque Deus tinha prometido para Abraão, né? Deus tinha falado, ó, eu vou trazer você para essa terra de volta. E aí, quando o povo de Israel volta, quando o povo de Israel vai conquistar aquela terra que Deus tinha prometido, os povos das nações que estavam ali estavam impedindo Israel de entrar ali. Então Israel, pela condição da promessa, Israel tem autorização de Deus para entrar ali e pelejar contra os seus adversários. Aí você vai falar, tá, pastor, mas por que Israel faz isso? Primeiro, porque era promessa de Deus. Segundo, porque as nações que estavam ali poderiam converter a lei de Deus, poderiam se converter a lei de Moisés. Só que as nações, como fala o final do versículo 23, elas estavam apegadas aos seus deuses. Então, apesar das nações ter projeto, as nações não queriam o projeto. Então nós temos que entender isso também. Então, quando Israel vai ali, as nações não querem ceder, Deus autoriza a Israel a invadir. Deus autoriza a Israel a tomar conta daquilo que já era seu por direito. É por isso que Israel guerreava, né? O exemplo que me vem aqui, só para a gente clarear esta verdade, é, por exemplo, quando Israel estava no Egito. O que Moisés faz? Moisés vai lá e começa a dizer que Deus vai matar o faraó e o povo egípcio? Não, né? Deus manda Moisés até Faraó para que Faraó libertasse Israel. Então Israel queria sair do Egito pacificamente. Note esse detalhe. Israel desejou, através de Moisés, né, pela ordem de Deus, sair do Egito de forma pacífica. E o que Faraó responde para Moisés e para Arão? Veja que Moisés e Arão vão lá, ó, a representação da autoridade de Deus, né, o representante Moisés, e Arão, o sacerdócio. Os dois estavam ali diante de Faraó. O que Faraó fala para os dois? O que Faraó traz como resposta? A Bíblia diz que Faraó diz para os dois que não vai soltar o povo. Aí Deus começa a fazer o quê? Ferir o Egito, começa a manifestar praga. Então Deus começa a tocar, ou seja, Deus começa a manifestar guerra contra o Egito, porque o Egito não quer soltar o povo de Deus. Então as pragas começam a aparecer. Aí alguns vão dizer assim, não, pastor, mas peraí, equívoco aí, o pastor não está considerando uma coisa. O pastor nunca leu que na Bíblia está escrito que Deus endureceu o coração de Faraó? Você nunca leu isso, ô pastor? Aí eu vou dizer para você, irmão, já li. Estou fazendo a pergunta e a resposta aqui para poder meditar com você. Só que o irmão
que talvez pensa dessa forma, também não leu lá no livro de Êxodo, capítulo 4, que a primeira vez que Faraó ele é abordado por Moisés e por Arão, a Bíblia diz que Deus não endurece o coração dele. Ou seja, na primeira abordagem que Deus leva os 2 servos dele para falar até Faraó, Deus não endurece o coração. Em outras palavras, ele tinha direito de escolher. Note este detalhe que Deus está nos dando aqui. Eles tinham, principalmente no caso Faraó, que era o representante do Egito, tá vendo? Tudo tem representante. Ele tinha direito de escolher se solta ou se fica com o povo escravo. E a Bíblia diz que para Moisés e para Arão que não iria soltar, que não iria liberar, né, de jeito nenhum. Aí na segunda abordagem, na segunda vez que Moisés e Arão vão até Faraó, aí sim, Deus vendo a escolha do Faraó e vendo, porque a Bíblia diz que Deus esquadrinha e sonda os corações, Deus vendo o coração de Faraó totalmente devotado aos deuses, que era o que tinha no Egito, um monte de deuses, Deus vê que ele não quer o Deus verdadeiro, ele quer continuar com os deuses. Então a guerra estava instaurada. Por quê? Porque os deuses, que é o que Faraó estava querendo sustentar, estavam se opondo ao Deus verdadeiro. Era isso que estava acontecendo. Então, neste momento, aí Deus pega Faraó e endurece o seu coração e entrega Faraó aos seus próprios desejos, né? Aos seus próprios caprichos. Inclusive existe uma passagem no Novo Testamento que chama Operação do Erro. Eu vou deixar os irmãos também pesquisarem aí. Mais uma fonte para vocês pesquisarem. Então a Bíblia diz que aí Deus endurece. Ou seja, Deus agora entende, lê o coração, vê como ele estava dentro de si, não aceitou a primeira oportunidade, então Deus fala, agora você quer? Você quer. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o teu coração e vou te entregar o seu próprio desígnio, o teu próprio desejo. Aí Deus endurece e aí Israel então sai do Egito. Porque as pragas, né, com a morte dos primogênitos, Israel sai. Quando Israel sai como? Guerreando? Não, Israel sai pacificamente. Israel sai, né, ali rapidamente, bem às pressas, e Israel sai e vai em direção ao deserto. Só que nesse caminho, aí Faraó já estava endurecido, Faraó faz o quê? Manda o seu exército atrás de Israel. Veja só, quem é que está provocando a guerra de novo? É Faraó de novo. Claro, já estava endurecido, mas você vê, a guerra está começando, não é porque a guerra está começando pelo Egito. Aí Israel é perseguido e o que acontece? Os deuses que estavam com Faraó e seu povo estavam guerreando com o Deus de Israel. Aí o Deus de Israel leva-os para o meio do mar e Deus mostra para ele quem é Deus e quem não é. Entende o porquê? Por isso que o versículo 23 aqui, só para os irmãos entenderem o sentido de explanar isso bem para os irmãos, ele diz assim, ó, e tremendas coisas para a tua terra diante do teu povo, que tu resgataste do Egito. Sobre isso que nós estamos ministrando aqui, né? E aí ele diz, desterrando as nações e seus deuses. O que é errando? Quer dizer, desenterrando aquela sujeira que estava dentro do coração de Faraó. Então Deus puniu os deuses com as pragas, né? Tinham muitos deuses ali, né? E as pragas vieram para punir cada um dos deuses, para mostrar que o único Deus, o único Senhor, o único Deus poderoso é o Deus de Israel. Agora, se as nações querem o projeto delas, elas não vão guerrear contra Israel, elas vão lutar ao lado de Israel, entende? Então é isso que nós precisamos entender, né? Nós precisamos entender que o que Deus permitia de acontecer no Velho Testamento, as guerras, é porque havia todo um contexto de uma batalha provocada pelos maus corações que estavam apegados aos deuses, e Deus não permitia que os deuses se sobressaíssem sobre o Israel que ele tinha escolhido. Então é só para nós entendermos a verdade. Uma outra coisa que me veio no coração, eu só vou comentar rapidamente, é que quando Israel está saindo, né, quando Israel está saindo para entrar no mar, né, para o mar se abrir, tem uma parte dos israelitas que volta para trás, né, para poderem ficar com Faraó e seu povo. E a Bíblia também mostra que os egípcios matam esses israelitas, né? Tem uma parte dos israelitas, não são todos, uma minoria, que volta para trás
E eles falam, eu vou voltar para o Egito, porque lá no Egito eu tinha cebola, lá no Egito eu tinha as coisas, então eu vou voltar para o Egito. Então na hora que eles abandonam Israel e voltam para trás, eles, mesmo sendo israelitas, eles morrem. E por que eu estou falando isso? Porque tem gente que faz parte do povo de Israel e deixará de fazer. Ou seja, tem gente que faz parte do povo de Deus e deixará de ser. E tem gente que não faz parte do povo de Deus e vai se dobrar ao Deus de Israel e vai se curvar diante de Jesus. Então, uma parte dos que são deixarão de ser e uma parte dos que não são passarão a ser. É isso que Jesus falou em uma das suas parábolas, né? Ele falou que lá no reino de Deus, muitos que não são precedem aqueles que se dizem filho de Abraão. Pastor, onde está isso? Mais uma fonte para você pesquisar, né? Estou deixando aí para os irmãos fazerem pesquisas. Então é maravilhoso. Então eu coloquei aqui, irmãos, a representação, olha lá, Israel representando os gentios. Israel hoje pode ser também identificado pela igreja, né? Já falei para vocês que a igreja é o Israel de agora, né? O Israel no sentido de cumprir o avanço da obra de Deus no sentido maior. Os israelitas ainda serão, né, os israelitas fiéis, que lá nem todos em Israel são de fato israelitas, um outro versículo também que está na Bíblia, mas os israelitas que estão lá, Deus ainda tem uma obra no final dos tempos, que é uma coisa mais escatológica, para poder usar eles também. Então, isso é uma outra questão, não vou entrar no detalhe, mas falando a respeito da igreja, que é o Israel pela fé, a igreja é que representa Deus para as nações. Então, concluindo essa parte também. Gênesis 21, versículo de número 8, diz o seguinte: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abrão um grande banquete. Então Abrão estava feliz, né? Porque o seu filho Isaque estava desmamado. Versículo 9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual dera luz a Abraão, caçoava de Isaque. Então aqui, irmãos, começa uma outra fase do problema, né? Na família ali. Então o Ismael, menino, estava caçoando do menino Isaque. Então, como a gente havia falado, isso era na verdade uma consequência do erro dos pais, só que estava acontecendo um desrespeito à autoridade que Deus havia colocado. Por quê? Porque Sara, né, que agora não era mais Sarai, Sara já estava com Abraão e ela estava em nível de autoridade maior. Então ela se incomoda, né, com essa disputa, com essa forma de provocação a Isaque, né? E ela então pede para Abraão o que vai falar no versículo 10. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Versículo 11. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Então a gente vê no versículo 11 que Abraão, ele tinha amor por Ismael. Outra coisa também que é interessante da gente perceber. Você vê, ele tinha amor por Isaque, com certeza. Isaque era um filho do milagre, né? Isaque era um filho que tinha sido conquistado através de milagre. Então a gente vê que ele amava Isaque, mas a Bíblia está mostrando que foi muito penoso para ele. Quando a sua esposa pede para Ismael e sua mãe serem mandados embora. Então a gente vê que havia amor no coração de Abraão. Versículo 12 diz assim: disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Então, irmãos, nesse versículo 12, aquilo que parece uma rejeição de Deus a Ismael, a gente já está compreendendo que não tem nada a ver com rejeição de Deus a Ismael. Se Ismael vai representar uma tribo de guerra, uma tribo que vai estar nas proximidades, faz todo sentido que, além do desrespeito que houve para com Sara, né, que tinha mais autoridade sobre a serva Agar, além disso, faz todo sentido que Ismael vá para uma outra localização, porque as 11 tribos não ficavam localizadas no mesmo lugar que Levi, né? Usando aquela representação que nós estamos sempre repetindo aqui. Então por isso que Deus fala, não acha ruim isso aí, ô Abraão, permita que ele vá, porque ele indo, ele vai ocupar o lugar que é para ele ocupar.
O lugar que é para Isaac é aqui, dentro daquilo que é chamado tabernáculo, daquilo que representaria o tabernáculo. Mas o lugar das 11 tribos é afastado, é mais adiante, né? Até porque as 11 tribos são tribos guerreiras, como a gente já falou. No versículo 13, a gente vai ver algo interessante, né? No versículo 13, a gente vai ver algo que vai confirmar isso, porque diz assim, ó: mas também, Deus agora acrescenta, né? Ele permite, fala para Abraão, deixa aí, mas ele também diz assim, ó: mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Então aqui é a quarta bênção que Deus está pronunciando sobre os povos árabes. A quarta bênção que Deus está decretando que ele vai fazer do filho da serva uma grande nação. Então veja só, o ir embora não é rejeição, não é uma expulsão da presença de Deus, nada disso. O ir embora é uma ocupação de um território que era condizente com a chamada que Ismael estava recebendo de Deus. Então um receberia de uma forma, né, e o outro receberia de outra forma. Então eu anotei aqui o número 4, a quarta bênção, Deus falando de novo que vai fazer do filho da serva uma grande nação. Então Deus não vai ficar repetindo essas bênçãos todas para um povo se ele não ama esse povo. Então é porque está provando mais uma vez que ele amava muito os povos que viriam a existir a partir de Ismael e o próprio Ismael. Versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Então a gente vê que Deus não só amou a Ismael, como Deus agora ouviu a sua voz, e isso é pronunciado 2 vezes no versículo 17. Ou seja, o que Deus estava fazendo no versículo 17, ao ouvir a oração que era feita pelo menino Ismael, era na verdade mostrando que Deus estaria lá no centro da fé com Isaac, lá naquilo que representaria o ministério do tabernáculo. Mas Deus também ouviria orações numa tribo que estava fora daquele lugar, numa tribo que estava distante. Ou seja, Deus ouviria orações que eram feitas fora do território central da fé, né? Levi é o território central da fé, e essa uma das 11 tribos que representa Ismael também seria ouvida por Deus. Então aqui já era uma pronúncia profética de Deus, que Deus de fato incluiria todo o povo comum, com direito a ter chamado e também ministério, assim como tinha Levi. Né? Nós falamos isso numa ministração anterior, e aqui estamos comprovando esta verdade. E o versículo 17 diz no final um detalhe importante, ele diz: daí onde está, quer dizer, uma localização central, Deus ouviria, que é Isaac, que é o centro da fé, a posição do Israel, que é a representação de Levi, escolhido para representar o centro da fé. Mas Deus estaria ouvindo orações, né? Ouviu o menino fora daquele lugar. Então Deus estava expandindo, né, a questão ministerial, né, de uma forma profética, porque a princípio ainda a própria designação da lei não havia sido registrada e manifestada. Então Deus estava mostrando que ele ouviria Isaac, mas ele também ouviria Ismael. Então se ele ouve Ismael, quer dizer que ele se preocupa com Ismael. Então é a quinta bênção, né, a bênção do cuidado de Deus para com Ismael. É o que mostra o versículo 17. Maravilhoso isso, né, irmãos? Maravilhoso. Você vê como Deus, ele de fato, ele é cuidadoso, tanto com a tribo central como com as tribos periféricas, né? É maravilhoso isso. Versículo de número 18. O Senhor fala assim: ergue-te, fala para Agar, levanta o rapaz, Ismael, segura-o pela mão. E agora Deus decreta de uma forma muito pessoal. Né? Quando eu li esse texto eu achei muito forte. Ele diz: porque eu, né? Deus é o eu sou, o Deus da Bíblia é o eu sou, né? O poderoso de Israel. E ele diz: porque eu, Deus, o Deus de Israel, farei dele um grande povo. Então Deus pela 6ª vez falando
que vai abençoar Ismael e a sua descendência. Veja se Deus não ama esse povo, irmão. Veja, não está na posição de Israel, porque Deus escolheu quem ele quis. Mas está numa posição maravilhosa, que é uma outra posição que Deus entendeu que era para eles. E eles estão aqui para representar as demais nações. Deus está falando dos árabes, mas Deus, como eu disse, está usando os árabes para representar todas as demais nações. Então Deus diz, porque eu, não é ninguém, não é um acaso, é eu, o Senhor, farei dele um grande povo. Então é o amor de Deus. É a sexta vez que Deus fala que vai produzir, que vai abençoar os árabes, que vai operar, né, para que eles cresçam, para que eles se tornem um povo forte. Versículo 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, então Deus agora começa a dar visão, viu ela um poço de água. Então Deus fez ela perceber, deu uma percepção para Agar, para ela encontrar o quê? Sustento para si e também para Ismael. Então Deus agora está dando cuidados acerca da sobrevivência do menino. Então, mais uma vez, Deus cuidando de Ismael, né? Mais uma vez, Deus trabalhando para fazer Ismael florescer. Então, veja se Deus não ama, né, esse povo, e veja se Deus não cuida desse povo. Então, Deus está cuidando profeticamente através da vida de Ismael. Aí o versículo completa. E, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Então, Deus sustenta Ismael. A sétima vez, né, registrei aqui o número 7, a sétima vez que Deus está cuidando. É no físico, Deus está cuidando na chamada, né, porque lá o anjo procura Agar no meio do deserto, pergunta para onde ela vai, para onde ela vem. Deus está cuidando no sentido espiritual, Deus está cuidando no sentido da sobrevivência, Deus está cuidando que vai fazer multiplicação, tudo Deus está cuidando para abençoar Ismael. Então veja só que maravilhoso. Versículo de número 20, e é aqui que nós vamos entender o fechamento do porquê que muita parte ou grande parte do povo árabe não está no plano que Deus traçou. Né, no plano que a princípio Deus tem essa bênção ainda aberta para eles. Versículo 20 diz assim: Deus estava com o rapaz. Aqui, irmãos, aqui é tremendo. Aqui Deus, eu acho que ele deu um fechamento aqui para nós maravilhoso. A 8ª vez que Deus fala isso. Deus estava com o rapaz. Não, mas peraí, Deus está com os levitas lá. Deus está com Arão. Deus está com a tribo de Levi. Deus está com Israel. Aí no versículo 20 Deus vem e completa para acabar com qualquer sombra de dúvida. Deus estava com o rapaz. Quem é esse rapaz? Ismael. Quer dizer que Deus estava lá, mas Deus estava aqui também. Note só, Deus estava lá, com certeza ama muito o seu Israel, escolheu Israel, mas Deus ama muito Ismael também. Deus ama muito também os árabes, porque Deus estava com o rapaz. Tremendo, né, irmãos? 8ª vez que Deus fala que anda com aquele menino. Com Ismael, que Deus está cuidando para fazer dele um grande povo. Então, Deus é maravilhoso. Deus mostra o seu grande amor. Né? Eu falo mais uma vez, isso tem que transformar a sua vida, meu irmão. Isso tem que transformar a sua fé. Né? Para de olhar para as pessoas com o olhar torcido, né? No sentido de rejeitar uns e aceitar outros. A gente, às vezes, irmão, pode até ter esse sentimento, mas o Senhor, através do Espírito Santo, ele nos derrama um amor que não é o nosso amor natural. Então Deus precisa nos dar esse amor, né? Porque Deus ama com esse amor. Olha aí, Deus estava com o rapaz. Não é israelita, é árabe, mas Deus está com ele. Deus ama ele, não quer saber. Deus escolheu Ismael também, né? Maravilhoso. E aí ele diz, habitou no deserto e se tornou flecheiro, ou seja, cumpriu o projeto ali nessa parte porque era guerreiro. Então cumpriu essa parte que tem a ver com as 11 tribos. E o versículo 21 é o versículo que vai mostrar para nós o porquê que Ismael e a descendência dele saem fora do plano que Deus tinha, né? Numa boa parte aí dos árabes, né? Por que eles não estão ainda no plano? Porque diz assim, ó, habitou no deserto de Parã, e olha agora, e sua mãe, que era Agar, a egípcia, o casou com uma mulher da terra do Egito.
Então o que acontece aqui? Aqui eu preciso parar para falar para você. A mãe dele era o quê? Egípcia. Ela casa Ismael com quem? Com uma outra egípcia. Resultado, a conduta e o caráter de Ismael, eles foram forjados através de uma educação egípcia. Eles foram, vamos dizer assim, abastecidos através de uma educação de caráter egípcio. E a gente sabe que os egípcios adoram vários deuses e também têm hábitos contra a lei de Deus, né? Falando assim do Egito no sentido da antiguidade. Não estou dizendo que não tenha pessoas do Egito hoje que possam estar servindo a Deus, né? É um símbolo, uma representação, como a gente tem colocado. Então ela era egípcia, ou seja, ela estava a princípio numa cultura diferente, que ainda não aprendeu a servir a Deus, e ela estava casando o seu filho com uma mulher da terra do Egito. Então Ismael vai crescer aonde? Na influência de valores ou de aprendizados que não são os aprendizados do Deus de Israel, que era o Deus que tinha, vamos dizer assim, projetado para ele uma grande bênção. 8 vezes aqui Deus mostrou o grande amor por Ismael e pela descendência dele, que são os árabes. E aí ele se desvia. E o detalhe que eu queria chamar a atenção é que a gente vê que os árabes saem fora do plano de Deus, né? Hoje inclusive combatem Israel, e Israel também sai fora do plano de Deus porque rejeita Jesus. Então você vê que tanto judeus como árabes, que ambos são muito amados por Deus, você já entendeu? Eles estão fora do plano original de Deus. Os judeus porque não entenderam a visitação de Jesus, que era Deus em Jesus, trazendo para eles algo que o pai tinha preparado, e os árabes também não entenderam, porque a mãe, né, do menino Ismael leva ele para um caminho que, na consequência, no desenvolvimento da trajetória da sua descendência, ela acaba se perdendo nos seus próprios passos, né? Ela acaba sendo confundida através de outras coisas que agora não vamos comentar em detalhes, mas o fato é que eles foram confundidos e eles foram levados para um outro caminho para que a promessa de Deus se atrasasse, né? Não se cumprisse imediatamente. Por que eu digo se atrasasse? Porque no final dos tempos Deus vai levantar um avivamento, né, que vai varrer toda a terra. E eu tenho certeza que não somente judeus, mas muitos árabes também e outros povos e nações vão se dobrar a Deus. Isso vai acontecer, irmão, você pode ter certeza. Porque a glória da segunda casa, né, é maior do que a primeira, isso está lá em Ageu. Então, a Bíblia mostra que vai haver, através da igreja, que é o Israel espiritual, que é o centro da fé hoje, a igreja vai evangelizar o mundo inteiro. Aonde está isso, pastor? Mateus 24:14. Você pode ler lá, pesquisar, que você vai encontrar. Estou dando até o texto aqui para vocês. Mateus 24:14 diz: e este evangelho, ou seja, este não é qualquer evangelho, não é evangelho que muitos pregam por aí. É este qual? Este que estamos vendo aqui pela Bíblia, aonde Ismael é referenciado 8 vezes e é muito amado por Deus também. Este evangelho, o evangelho que Deus ama muito e tem um projeto preparado para cada nação, para cada povo, este evangelho será pregado como testemunho a todas as nações, por todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E aí Jesus vai levar a igreja, vai arrebatar aqueles que forem salvos. Amém, meus irmãos? Então é uma coisa maravilhosíssima, é para mim assim um divisor de águas, né? Até eu aconselho aos irmãos que se você conhece alguém que é árabe ou até mesmo de outras nações que estão por perto aí, faça um esforço para que eles ouçam este áudio, este vídeo, esta ministração, porque isso aqui é transformador, irmãos. Agora, a visão que a gente olha para aqueles povos, até que estão matando cristãos, né? Até que estão fazendo mal para os nossos irmãos, mas é porque estão errados, estão enganados, estão perdidos, né? Estão perdidos e estão se perdendo. Mas a gente também tem visto testemunhos aí até de pastores árabes, eu já vi, né? Eu tenho até exemplos aí, porque eu fui visitar uma igreja e vi. Então a gente vê que realmente Deus, ele está levantando, né? Está também um relato para mim que chegou de que Jesus está aparecendo para muitos árabes aí. Eu ouvi falar que Jesus tem aparecido para muitos árabes, né? Então
Jesus está aparecendo para os muçulmanos. Por quê? Porque Jesus quer salvar todos, irmão. Jesus, ele veio para salvar, ele não veio para matar ninguém. Ele veio para libertar, para curar, para salvar. Mas para que isso aconteça, primeiro nós precisamos retirar os empecilhos dos nossos próprios corações. A gente tem restrições, a gente não sabe entender o outro. É verdade, irmão, a gente precisa entender isso aí. E a palavra está descortinando o quanto Deus ama esse povo, e os demais povos podem ser enxergados através dos árabes, porque Deus tem amor, né? Deus é amor. Agora, se a gente não se preparar para levar este evangelho verdadeiro, como é que essas pessoas vão encontrar este amor tão grande? Como é que elas vão ser salvas por Jesus? Elas não vão ser salvas, ou muitos não vão ser salvos, porque a gente está com a nossa religião, entendeu? A gente está preso na nossa caixinha e nos nossos conceitos e preconceitos. Então a gente precisa entender o que Deus está falando, porque o que Deus está falando, irmãos, é um caminho de vida eterna. Amém? Então é maravilhoso, eu estou muito feliz por gravar esta ministração para você, e eu espero que você se edifique e se renove mais e mais com esta ministração e com os preceitos e as revelações que o Senhor tem colocado para nós, para que nós possamos ser muito melhores do que já somos. Eu vou ficando por aqui, na graça e na paz do Senhor Jesus. A todos, amém.